sobre a nossa vida e tentarmos fazer um levantamento, né, como você tem em casa, aquele pensamento antes de dormir, e fazer um check-up, né? Por que minha vida está assim, ou está assado? Por que está complicado nesse ponto ou no outro? A gente vem aqui abastecer e recordar o que nós já sabemos. Mas a gente precisa estar sempre pensando, refletindo, tendo fé, acreditando, e não podemos estar delegando para terceiros para fazer o que nos compete. Isso que muitas vezes nós espíritas acabamos nos acomodando, colocando na mão do Dr. Bezerra de Menezes, colocando na mão do Chico, colocando na mão de Meimei, e esquecemos que eles nos ajudam, eles fazem as vibrações, incentivam, intuem, mas quem faz somos nós. Então, de vez em quando é bom de recordar isso, né? Para a gente não ficar acomodado, achando-se coitadinho, como falava um amigo meu, quando eu comecei na doutrina espírita, ele falava da síndrome do coitadinho. Ah, porque assim, comigo acontece isso, comigo acontece aquilo. Aí interpretava a síndrome do coitadinho. Então a gente precisa realmente, introspectivamente, ver essa doutrina, sentir, aprender e vivenciar. E sabemos que a nossa vida não vai ser somente flores, a encarnação todinha. Não vai ser somente fartura, a encarnação todinha. Teremos provas, expiações, dificuldades, erros, acertos. Mas cabe a nós fortalecer a nossa fé, entendermos que Jesus disse para nós e realmente termos essa resignação, essa resiliência, essa força de vontade de continuarmos a nossa encarnação com todas essas informações que nós temos para que a gente não fique desestimulado por nada em nossa vida. Então convidamos vocês mais uma vez a estarem respirando tranquilamente, bem calmamente, sentindo o ar entrar nos pulmões, renovando toda essa energia que nós temos carregado, e que talvez hoje precise uma renovação, pois no dia a dia a gente encontra muitas situações, muitas notícias, e acabamos absorvendo, às vezes, energias que não são salutares para nós. Então vamos sentir a presença de nosso divino amigo Jesus, vamos sentir a presença de nossos mentores individuais e vamos ficando felizes por estarmos tendo mais uma oportunidade desse encontro. Mesmo que nós não possamos ver com os olhos físicos, nós possamos sentir com o nosso coração e às vezes até com a sensibilidade possamos sentir um arrepiozinho suave, um perfume um pouco diferente do ambiente, que é justamente o recado que eles falam para nós. Calma, meu irmão, estamos aqui. Que a gente possa se conectar com o Mestre, mais uma vez, através da prece que ele nos ensinou, pedindo proteção a Deus, nosso Pai, para que essa noite possamos realmente assimilar mais uma vez e acreditar mais uma vez que nós podemos, que a doutrina espírita está aqui para nos ajudar e não para nos escravizar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E mais uma vez agradecemos a presença da Margarete, que veio lá do lado do continente para essa ilha, para nos trazer mais um pouco de instruções do Evangelho de Jesus. Obrigado, Margarete. Então, o Evangelho nos fala
que a cada um segundo as suas obras. Então vamos imaginar que nós somos esse jardineiro. E com o jardineiro a gente vai plantando as nossas sementes. Coloquei os coraçõezinhos. Então, quais são essas sementes, que é o resultado dos nossos pensamentos, que a gente vem plantando no jardim da nossa vida? E aí, esses pensamentos, a gente vai colhendo os resultados deles. Então, a pior ambição do ser humano é desejar colher os frutos daquilo que nunca plantou. Quer dizer, se você plantar espinhos, você vai querer colher morangos. Você vai justamente colher a plantação que a gente está colocando no solo. Então, o solo ele é fértil. Esse campo mental é fértil. Então, a gente precisa administrar melhor esse campo mental. É fácil? Não é. Tá? Porque a própria condição planetária, ela faz com que a gente tenha esses pensamentos autodestrutivos. E a gente fica, às vezes, envolvido nessa vibração densa, pesada, e a gente acaba absorvendo essa negatividade do próprio planeta, das pessoas à nossa volta, porque as pessoas às vezes se aproximam, elas são mais tóxicas, são mais para baixo, têm maiores dificuldades, e aí a aproximação delas, elas vão despejando as suas aflições, as suas negatividades, e muitas vezes a gente também não está em condição, né? A gente também tem as nossas vivências, e a gente acaba absorvendo aquilo que não é nosso e é do outro. Então, durante o sono, a gente sabe que o nosso espírito não está parado, né? Só o corpo físico está descansando, mas o mental continua em atividade. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 38, diz assim: quando o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade vigília, quer dizer, o corpo vai descansar, o espírito vai retemperar-se entre outros espíritos, ou seja, ele vai se reencontrar com outros seres que têm a mesma linha de afinidade que você está. Olhem no que vê, o que ouve, nos conselhos que lhe dão ideias que ao despertar e surge estado de intuição. Então, quando a gente vai dormir, a gente se prepara para dormir bem. Então, a gente pede para que essa mente subconsciente, que é uma mente que às vezes dirige a nossa vida, que essa mente possa gerar para nós boas ideias, boas informações, para que a gente possa aplicar no nosso trabalho, na nossa vida diária, nas nossas experiências do dia a dia, naquilo que a gente vai fazer, né? Que durante a noite a gente possa colher essas boas vibrações e ao despertar a gente traga essas energias para a nossa vida, essas energias melhores. Tá? Então, durante o sono a gente consegue fazer a gente tenta fazer essa ponte com a espiritualidade. Bom, lembre-se, faça do otimismo um hábito. Fazer do otimismo um hábito, nos dias atuais, é um exercício acadêmico, vamos dizer assim, né? É um exercício diário que você tem que fazer. Porque vira e mexe, os pensamentos negativos vêm, as frustrações vêm, os medos chegam, e aí aquilo fica fervilhando no mental e o otimismo vai para o ralo abaixo, né? Então, que a gente saiba agradecer o pouco para merecer o muito. Então, o espírito de gratidão, ele tem que estar reinando na nossa vida. Agradecer por estar acordando, por você ter o seu corpo ali, que você possa se movimentar, agradecer pelo seu trabalho, pelo alimento que você consome,
né, pelo transporte que você usa, pela família que está com você, pelos benefícios que a gente recebe, pelas ideias que surgem. Então a gente tem um espírito de gratidão constante. Então a proposta é assim, quando essas ideias pesadas, negativas vêm, agradeça alguma coisa, para que elas não vão tomando um corpo dentro da gente. Pense um pouco e como encara o seu dia a dia. Lamenta e resmunga sempre que acorda de manhã ou agradece pela oportunidade de estar vivo? Você já levanta, já está reclamando da vida? Ou você está levantando e agradecendo que eu tenho mais um dia pela frente para viver? Que ele seja o melhor dia da minha vida. Então, essa é a proposta, né? Porque essas duas figurinhas, você vê, um olha o mesmo suco de um jeito, o outro olha o outro suco de outro jeito. O suco é o mesmo. A imagem da vida é a mesma. Agora, o meu olhar é que é o outro. Eu posso acordar de manhã e ver um dia de chuva e dizer, obrigado, Deus, pelo dia de chuva. Está molhando as plantas, vai ajudar a fazer mais reflexão. Vamos poder ficar em casa arrumando guarda-roupa, né? Que é um dia que a gente gosta de fazer essas coisas, né? Aquele de chuvinha. Ou você pode ver um dia de chuva e falar, nossa, mas caramba, chovendo de novo, né? E xingar e fazer um monte de coisa. Tem gente que fala, né? Pra que chove? Vocês imaginam se não chovesse? Né? Eu já ouvi isso várias vezes, não é uma vez só. Pra que chove, né? Às vezes é só sol. Você imaginou o seu sol? Como que fica, né? Então, são as intempéries do dia que a gente tem que viver e administrar, né? Com gratidão. Então, afaste-se do que é negativo. Então, eu coloquei ali, ó, preocupação, medo, raiva, desconfiança. A gente tem que procurar se afastar de tudo que traz esses sentimentos ruins. Então, os noticiários, a televisão, as mídias, né, bomba a sua mente, às vezes, o dia todo, com informações densas, pesadas, e aquilo, por mais que você não esteja prestando atenção, aquilo vai rodando no seu cérebro, como se fosse um disco. E querendo ou não, você vai assimilando aquilo, e aquilo vai ficando. E a gente não percebe. Às vezes você deixa uma televisão, deixa um celular ligado, e ele fica comentando coisas. Então, o que você vai escutando vai trazendo essas informações. Não que a gente fique alienado do mundo, né? Mas se ouviu um noticiário, ouviu, acabou. Não deixa ele ficar rodando. Né? Porque a televisão é assim, começa, tem uma coisa que aconteceu, é 24 horas. E até chegar uma outra notícia, aquela continua. Então aquilo fica, né? Então isso é uma hipnose mental autodestrutiva para a gente. Lembra daquele filme, daquele desenho do Livre Hard, né? Ó céus, ó vida, ó azar, eu sei que não vai dar certo, né? Então era mais ou menos assim, né? Ah, não, ó vida, né? Aquela negatividade o tempo todo. Então, essa negatividade gera na vida mais negatividades. O otimismo gera mais coisas boas, mais vontade de a gente viver. Né? Então, desconecte-se de pessoas que te puxam para trás. Às vezes você está numa meta de ir para frente, quer construir alguma coisa, chega alguém e fala assim, ah, isso aí que você vai querer fazer, eu acho que é muito difícil, não vai dar certo. Né? Já botou areia no pote, né? Que estava já cheinho para transbordar, botaram areia, o pote já ficou abafado ali, né? Então, tem gente que é assim, por isso que a gente não pode comentar tudo que a gente pretende fazer com as pessoas. A gente tem que primeiro sentir e criar as condições para você ir fazendo. Depois você comenta. Ou você já tiver certeza da realização. Né? Porque tem gente que puxa para trás. Quem está pensando que está puxando para frente, não está puxando para trás.
Está te desconectando. Ah, não faz isso não vai ser bom para você. Né? Você não tem tempo para fazer isso mais. Então, isso puxa para trás. Então, dá freio de mão. Né? Mude o negativo para o positivo imediatamente. Nunca diga, eu não consigo, eu não vou ter dinheiro, será que vai dar certo? A vida está muito difícil. São palavras que as pessoas falam, frases que as pessoas falam. Ah, isso é difícil para mim. Ah, dinheiro está muito difícil. Eu tenho que suar para ganhar dinheiro. Tenho que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Então, isso são limitações. Diga, eu consigo, eu tenho dinheiro. Agradeça o que você tem. Mesmo que não seja ainda o que você gostaria, mas agradeça pelo que você tem, que te permite fazer alguma coisa. Tudo está bem, o que necessito vem fácil. Então, eu tenho que ir colocando afirmações positivas no meu dia a dia, para combater as informações negativas. Aí você põe a positiva, a negativa vem. Você põe a positiva, a negativa volta de novo. Às vezes você encontra com uma pessoa e aquela pessoa ela só fala do negativismo. Ela só fala das coisas pesadas, das coisas negativas. Então ela vai depositando nos outros. Aí ela vai ficando bem e os outros vão ficando ruins. Ela vai colocando essas negatividades. Está sempre de mau humor, sempre azeda, sempre reclamando da vida. E ela vai querendo passar isso para os outros também. Então, às vezes passa lá na loja, tem uma senhora que sempre passa, ela entra, a primeira coisa que ela fala é alguma coisa que não está boa. Aí depois, não, mas está tudo certo, é assim mesmo, que é assim. Aí outro dia ela entrou na loja com tudo, cheguei do cemitério. Eu, puxa vida, chegou do cemitério, veio bem para a loja, né? Para outro lugar, né? Bem ali, na loja, foi ali que ela foi, achou o melhor lugar para ela drenar a energia dela, né? Naquela hora eu não sabia o que eu fazia, porque eu parei e fiquei, falo alguma coisa, não falo nada, ou não falo nada, mas também não falei mais nada. E ela acabou resolvendo ir embora, né? Ela deve ter olhado para minha cara e disse assim, eu acho que o ambiente aqui hoje não está bom, né? E ela falou que, sabe quando você paralisou? Eu paralisei, né? Porque ela entrou com tudo e pum, descarregou, né? Então aqui foi meio choque, assim, não tinha que falar mais. Eu fiquei digerindo aquela informação que ela foi trazer ali, que eu estava numa boa fazendo minhas coisas, né? Então você vê como a toxicidade das pessoas, às vezes de forma até ingênua, elas vão nos ambientes dos outros. E elas não têm noção do que elas estão fazendo. Né? Não tem noção. Então eu fiquei orando depois, falei, vamos, isso vai embora, né? Sai daqui qualquer negatividade que tenha ficado, né? Porque é assim mesmo que acontece. A pessoa está com seus problemas, descarrega no outro. Agora não sabe se o outro tem problema. E o outro está quieto na dele, não está descarregando em ninguém. E aí a pessoa fica, isso é falta de caridade, né? Você não sabe como é que está o outro. Às vezes as pessoas postam fotos na internet, pessoas doentes, como que os outros vão receber isso? Né? A gente tem que pensar em quem poderá estar absorvendo aquela imagem e que às vezes não está numa condição boa. Aí vai absorver aquilo que pode ficar pior. E a gente vai ter responsabilidade com isso. Tá? Então vamos lá. Então, crenças limitantes. São pensamentos ou expressões que bloqueiam a gente na realização de algo. Limitam a nossa vida. Então você fica bloqueado com isso. Né? Então,
É impossível de organizar. É como se fosse uma maquininha dentro do nosso cérebro e ela fica rodando. Está com a engrenagem ali rodando no mesmo lugar. Não consigo fazer isso, não sou bom o suficiente. As coisas precisam ser perfeitas para darem certo. É o perfeccionista, né? Vou ser pobre para sempre. Tudo vai ser sempre assim. As coisas estão piorando. Nada vai mudar. Cada vez está pior. São crenças. Né? Não tenho tempo. Não mereço isso. Às vezes você recebe alguma coisa boa e você diz assim, puxa, mas eu mereço isso? Nem você acredita que veio para você porque você merece. Então você cria um sistema aí de uma crença que muitas vezes está enraizado do passado, das memórias do passado, da forma que você foi educada nessa encarnação, a sua vivência do dia a dia. Então junta tudo, somente fica lá num processo, junta nossas sintonias espirituais, né, os nossos WhatsApp do plano espiritual, e aquilo vai criando um turbilhão mental. E que às vezes põe a gente para baixo ou eleva a gente. Você é aquilo que você acredita. Sendo assim, possuímos crenças positivas e negativas nas quais nós acreditamos. No geral, as crenças negativas são limitantes, impedindo de se alcançar o objetivo. As positivas agem como estimulante natural e nos ajudam a vencer as nossas dificuldades. Então, muitas vezes a vida da gente é dirigida pelo nosso subconsciente. É essa mente que tem tudo, mas ela está ali esquecidinha, a gente não olha ela, porque a que trabalha é a mente consciente, essa que a gente está vendo, que a gente enxerga, raciocina, calcula, faz tudo direitinho. A gente está presente ali nessa mente consciente, mas tem uma outra rodando aí, que está interferindo na nossa vida. E é ela que é a reprogramável. Não é a consciente, é a subconsciente. Que eu tenho que reprogramar. Eu tenho que dar outros comandos para ela, para que a minha vida não fique limitada, engessada. Porque se ela fica assim, a gente trunca e a gente não vai para frente. Então, eu preciso agir nessa direção do positivismo. E vai ser difícil? Se eu falar é difícil, difícil pode ser, mas que a gente tem que caminhar tem. A gente veio aqui, encarnou para fazer o quê? Educar a nossa alma. Então a gente traz um pacote de pretérito nada agradável. E ele vem para cá, e a gente vai indo para as situações e experiências para a gente ir melhorando esse pacote. Fazendo o quê? Uma sementeira melhor. Então tem a parábola do semeador, né? A semente vai indo nos solos. E esses solos que a gente está colocando as sementes, que tipo de solo eu estou pondo? Um solo para frutificar ou um solo podre? Um solo sem raiz? Um solo voltado só para a materialidade, para os prazeres do mundo? Ou eu estou colocando uma semente para ela dar frutos melhores para o meu futuro? Como que eu estou plantando isso na vida? Né? Então nós somos semeadores. Semeadores da nossa própria vida. Cada um está colocando a sua sementinha. Cada um está dando a sua plantação. Só não vão chegar na casa de ninguém e dizer, vim do cemitério e vem aqui. Não dá, né? Então,
a gente tem que ir plantando sementes melhores por onde a gente vai. Jesus dizia assim, carregue a sua cruz e siga-me, né? Então nós vamos levando a nossa e vamos continuando a caminhada, cumprindo o nosso dever, na medida daquilo que nos é possível. Então, ó, a gente tem a mente subconsciente, é o iceberg, e a mente consciente está lá em cima, é a única pontinha que aparece. Essa mente consciente te puxa para um lado, e a mente subconsciente, que é a porção maior, longe dos seus objetivos, ela te impulsiona para outra direção. Então, eu tenho que trazer ela para o lugar certo. Então, você está numa proposta de transformação, de melhoria, de evolução. Aí ela vai dizer assim, não, isso não vai te levar a nada, isso é perda de tempo, você está se cansando, vai se aborrecer. E aí você volta, dá ré e volta de novo. Aí daqui a pouco você engrena de novo a máquina e vai. Não, agora eu vou. Tudo certo, vou resolver, vou fazer, vou. Daqui a pouco, lá vem ela de novo, tentando puxar você para trás. Se não vem aquela pessoa e diz assim, nossa, você não sai da casa espírita, leva a cama, mora lá. Incomoda, né? Hã? Incomoda quando você está mudando. Faz 25 anos que eu escuto isso, Maria. Esse quantos? Faz 25 que eu escuto isso. Eu também escutei por muito tempo. Não lembro não. Então, é isso que vai acontecendo. É justamente para quê? Desestimular. Para desestimular, desistir, né? Porque a gente tem um dever a cumprir, que a gente assumiu antes de reencarnar. Todo mundo tem o seu dever. Aí você vai perguntar para mim, onde está o meu dever? Aonde Deus te colocou. Na sua família, no seu trabalho, no seu grupo religioso, na sua vizinhança. No raio de ação que você pode estar atuando, é ali que você vai cumprir o seu dever. Então, qual é o meu dever aqui? O que eu posso oferecer mais, que eu posso contribuir mais? Qual é o meu dever aqui? E a gente vai administrando isso. Não esquecendo que tem um dever maior, que é a questão da espiritualidade. Né? Mas às vezes você tem o teu dever com a família. Então você tem que administrar na família. Então é ali um dever que vai exigir um pouco mais. Então, é esse o processo. Então você está indo, querendo ir para frente, daqui a pouco vem alguém, puxa para trás. Você dá a impressão assim, será que eu vou ter força para seguir para frente? Aí às vezes a gente não tem essa força. Aí a gente vem para a casa espírita, abastece a força e melhora. Aí a gente abastece essa força e melhora. Incrível, tem um negócio no chão que você está pisando. Às vezes não é alguém, né? Tem alguns. Tem alguns. Então, essa força vai te puxando. Eu aprendi, assim, tem que prestar muita atenção, preocupação de mudança. Então, prestar muita atenção naquilo que eu projeto, que aquilo tudo que eu projetar, seja bom ou ruim, não é. Sim. Aí, se eu projetar uma coisa daqui a 10, 20 anos, no futuro, aí, tu não falou lá atrás que ia fazer isso, aquilo vem me cobrar isso, para trás. Se for coisa boa, ele vai te trazer coisa boa, se for coisa ruim, vai te lembrar, tu lembra que dia tu falou que ia fazer isso, aquilo. Porque a gente fica congelado nessas, vamos dizer assim, nessas cristalizações mentais. Acho que era a irmã do Fogo que falava que nós temos pontos de cristalizações no perispírito. E esses pontos de cristalização, eles atrapalham a nossa vida. Então eles precisam ser dissolvidos. Então eles vão dar um pouco de trabalho para a gente. Mas a gente vai ter que dissolver essas cristalizações que nós mesmos construímos na memória do destino. E agora a gente tem que refazer com novos valores, com novos comportamentos.
muitas vezes eles chegam, às vezes assim, chega tudo de uma vez, né? Que é para mexer mesmo. Então, ó, aqui somos nós e nossos sonhos, as nossas metas para chegar, né? Nossos ideais, os nossos projetos, né? Os nossos propósitos. Aí vem ali, ó, a baixa autoestima, as frustrações, o medo, a culpa, a insegurança, os fracassos interiores. Tudo isso eu tenho que, para atravessar, Tudo isso. é um trabalhão. Como? É um trabalhão. Já começa aqui, a baixa autoestima, essa já dá um trabalhão. Né? E vai indo para as outras, né? Aí você fez a primeira vez, não deu certo. E às vezes uma pessoa começa, vou fazer bolo para fora, aí fez o primeiro bolo não deu certo, gastou ingrediente, aí tentou o segundo, não deu, aí daqui a pouco eu já não vou tentar mais, não dou para isso, desiste. Então a gente, se os cientistas desistissem, né, se Thomas Edison tivesse desistido da nossa lâmpada, a gente não estava aqui com luz, né? Então eles tiveram que fazer muitas experiências para chegar a uma que deu certo, né? Nos laboratórios também é a mesma coisa, não é na primeira que dá certo. Então tem que insistir, né? Se você sentir, não dá mesmo para fazer bolo, então não dá. Aí você tem que saber, bolo não é a minha praia, vou fazer outra coisa. Mas não foi porque você não tentou, você tentou, só que não deu certo. E mesmo superando tudo isso, eles não devem contar com o resultado, né? Sabia, né? O objetivo tem que buscar. Tem que buscar. Mas E comemorar. Não pode contar com o resultado, porque o resultado não é aquilo que a gente esperava. Sim. E a gente tem que comemorar as conquistas que a gente faz. É que faz o otimismo, que você não pode conseguir o Pode existir. Então você fez alguma coisa que foi bom, você gostou daquilo que você fez, comemore com você, olha, poxa, foi muito bom mesmo, né? Eu gostei muito do que eu fiz. Foi bom para você. Né? Comemore. Vou me dar um presente para comemorar o que eu fiz. Para mim. Não para mim ficar elogiando, recebendo elogio, porque elogio não é bom. Não, mas eu fiz uma coisa boa, eu vou comemorar isso comigo, né? Então você se presenteia com alguma coisa, compra alguma coisa que vai te agradar. Se for isso te der uma satisfação, você faça. Mas comemore as suas vitórias, né? Comemore as suas conquistas e agradeça por ter conseguido. Né? Otimize sua vida com afirmações positivas. Eu acredito no poder curador do subconsciente. Eu me sinto cada vez melhor, vibro na saúde perfeita. Se alguém quiser tirar cópia, fica à vontade, tá bom? O que eu necessito vem a mim no momento certo. Estou sempre disposto a prosperar e a evoluir. A mudança para melhor é lei natural da minha vida. Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. O reino de Deus está onde? Em bens e bens. Então, buscar esse reino e tudo mais lhe será dado. Se a gente se distancia desse reino, não tem abundância. Que a abundância está no reino de Deus. Distanciamento do reino de Deus, a gente fica carente. Então, eu preciso buscar a abundância que está justamente no reino de Deus. Tá? Tudo vai dar certo. Não é otimismo. É fé. Fé é algo que a gente traz dentro da gente. Fé é uma conquista interna. Quanto mais você se torna uma pessoa melhor, melhores pessoas você atrai.
que é a energia da atração. Então, você vai, aquelas pessoas que são mais contagiantes, né? Que têm uma energia boa, elas vão atraindo as pessoas, né? Tem algumas que atraem até de uma forma mais pejorativa, né? Mas aquelas que têm uma positividade boa, um magnetismo bom, elas vão trazendo as pessoas. E algumas trazem para o lado bom e algumas trazem para o lado negativo também. Porque tem esse poder, esse magnetismo forte. Então, quando a gente vai se melhorando, a gente também vai mudando a frequência de amizades. Alguns já não vão ter mais compatibilidade com aquela frequência que você está. Alguns vão se afastando. Ou vão reclamando da gente, né? Ih, agora virou espírita, né? Agora ninguém suporta mais. Né? Agora não come isso, não come aquilo, não bebe isso, não participa disso. Não é bem por aí, né? Mas a gente tem que colocar pra gente o que é o nosso limite, o que é bom pra gente. O que é bom pra gente não é bom para o outro. Então, mudanças vão acontecer sim. E no ciclo de amizade também. A gente vai buscar amizades que vão estar mais compatíveis com o nosso modo de ser, nosso modo de pensar, de agir. Então, vão entrando outros elementos nessa constituição de amizades. Tá? Então, faz parte mesmo. Nem a própria família de Jesus não compreendeu. Então, sigamos. Então, para a gente encerrar, o otimista é aquele que percebe que as coisas não estão bem, mas sabe que poderão melhorar e faz a sua parte. Sempre que houver um vazio em sua vida, enche-o de amor. Era a mensagem que o irmão dava para o Chico, né? Está faltando alegria na sua vida, Chico? Então vamos passear. Aí o Chico pensava que ia passear no bosque, né? Passear lá com as árvores, cachoeira, na praça. Não, levava o Chico lá para a periferia. Né? Vamos lá ver, buscar a alegria dos outros, né? Aí o Chico voltava como Chico, né? O irmão não dava moleza para ele, né? Não tinha moleza do irmão do Chico, né? Então, é o que falta, né? Então, hoje a gente estava voltando para casa, estava pela rua, aí tem uma moça que fica na rua, né? Felizmente ela não está na rua. Aí aquela chuva na avenida, assim, só tinha ela. Não tinha mais ninguém, estava vazio. E ela estava ali sentada, olhando, né? A gente passou. Aí eu perguntei para ela, está pensando? Ela falou assim, estou pensando. Estou pensando que eu tive uma casa e que hoje eu não tenho mais ela, né? E que eu estou louca para voltar para minha casa lá na Bahia, mas não estou conseguindo, porque está difícil de conseguir me levar daqui para lá. E ela estava ali sozinha, ela estava em estado de meditação mesmo, né? E a gente vê o que a vida, né, fez com que aquela pessoa ficasse ali na rua, naquele momento, né? Um aprendizado forte. E hoje, nesse dia de chuva, convidou ela para fazer aquela meditação, porque é um horário que não tem ninguém andando, né? Não está aquele movimento da avenida, mesmo de noite, aquela coisa que estava chovendo, estava todo mundo dentro de casa, e ela ali, naquela avenida sozinha, né? Então a gente vê, pensar, né, o quanto que a gente tem de benefícios e que tantos não têm, né? Então convidou a gente a uma reflexão. Então é isso, né? Que a gente se torne mais otimista, mesmo diante das intempéries da vida. Acho que é isso que eu disseram com a frase do Chico. Não se permita chorar tanto, alegre-se, cultive o otimismo e a esperança. Tristeza é uma sombra que apenas prejudica quem a conserva por teimosia dentro da própria alma. Tem que ser Chico, né? Para puxar o livro da gente, né?
isso aí. Agora eu terminei. Não terminei, não tem essa aí. Vamos lá. Não desanimes. Persiste mais um tempo. Não cultives o pessimismo. Centraliza-te no bem a fazer. Esse é o foco, tá? Focar no bem. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas, e assim vencerás. Só Chico para levantar o ânimo da gente, né? Dar esse up. Né? Então, que a gente procure tentar não desanimar, né? Seguir adiante, cumprir o nosso dever, tentar fazer o melhor que a gente pode, aproveitar as oportunidades da vida e seguir em frente. Tá bom? Agora acabou sim. Obrigada pela também, né? Gratidão também pela oportunidade de estarem junto com a gente. Obrigada. Obrigado, Margarete, mais uma vez pela reflexão. Porque a gente precisa ouvir de vez em quando, né? A gente tem medo de injeção, uma injeção de ânimo de vez em quando é muito necessária para nós. A gente precisa entender que, às vezes, você tem duas pessoas que podem te incentivar e 20 para te puxar para trás. Nessa hora você tem que focar em Jesus, no Evangelho, no aprendizado da doutrina e seguir em frente. Lembra até uma música antiga, que fala assim, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E assim a gente vai levando a vida, né? Com mais responsabilidade, com mais conhecimento e nunca deixando de acreditar nesse amparo que nós não chegamos, mas está ao nosso lado 24 horas, um pouco mais. Nossos mentores, amigos espirituais. Basta aquela pergunta, com quem você está sintonizando nesse momento? Nossa companhia espiritual estará de acordo com a nossa sintonia. Portanto, jamais esqueçamos a prece, estejamos sempre ali, que nós estamos aqui para aprender de alguma forma. E muitos de nós aprendemos mais ainda pela dor, infelizmente, do que pelo amor. Mas a gente vai conseguir superar todas as dificuldades de nossa reencarnação, porque ela é um grande aprendizado e até uma grande escola. Vamos então mais uma vez agradecendo a Jesus pela oportunidade da reflexão que nós tivemos essa noite e que possamos levar um pouquinho para nossa casa antes de deitar, depois aquele lanchinho, depois que fizer já a refeiçãozinha leve para dormir, né? Aí quando for deitar, faz uma prece e reflita no seu dia, na sua semana, fazendo aquele planejamento para se melhorar a partir de amanhã. Mas já com o planejamento firme hoje, com vontade de realmente se modificar. Jamais desprezar ninguém, mas também não absorver tudo que não convém para a gente. Bloquear nossa mente, bloquear nossa energia através da prece, do aprendizado, do estudo. Não para desprezar ninguém, mas para você não ser mais um necessitado e mais um desacreditado de si mesmo. Que Deus nos abençoe e vamos mais uma vez à prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Seja, graças a Deus, e a Jesus. É muito importante. Tem 20